Você vai ver nesta reportagem resquícios de um período assustador. Então, essa é a segunda exumação de uma pessoa que foi vítima da Covid-19 que foi sepultada aqui em Betim. Lembranças do caos na saúde mundial. Esse vírus, estou fazendo uma pergunta porque eu não sou técnico, ele tem quanto tempo de vida? Os desafios de gerir um cemitério diante do alto número de óbitos. As dúvidas que ainda pairam no ar. É impressão minha ou o corpo está virado ao contrário? Tá. Tá, não tá? Tá. Ele foi colocado de cabeça para baixo. Restos mortais de vítimas da pandemia começam a ser exumados para dar espaço a outros corpos. Nós estamos começando um processo de exumação meio no escuro. Então tem 3 corpos aqui. Tem 3 corpos aqui. Você assiste a partir de agora a exumação de restos mortais em sacos cadavéricos. Os cadáveres das pessoas que foram vítimas da pandemia de Covid-19 foram sepultados de uma forma diferente. Os corpos foram acondicionados em sacos cadavéricos por medida de segurança sanitária. E 4 anos após os primeiros óbitos, estamos no cemitério para sanar uma curiosidade. Eu sou o Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar uma exumação de uma das milhões de pessoas que perderam a vida em decorrência do caos de saúde mundial. Será que a decomposição foi completa? Você vai saber já já, mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Patrocínio Happy Movie, o app que move o Brasil. O canal Vim Te Mostrar esteve no cemitério Parque da Cachoeira, em Betim, cidade mineira situada na região metropolitana de Belo Horizonte. A pauta era como a pandemia impactou na operação da necrópole e quais eram as expectativas para as futuras exumações dos corpos sepultados com sacos cadavéricos. No ano de 2020 não houve velório. 2021 também não houve. 2021, finalzinho, a gente começou a abrir aos poucos. Nós passamos de 5 para 10, depois de 10 para 20, e hoje a entrada é liberada, entendeu? Não há velórios à noite, mas a entrada está liberada, desde que se respeite um espaço fechado a questão do uso da máscara. E por que não há velórios à noite? Antigamente era comum, né? Por causa da limitação do horário, porque hoje só se vela um corpo por 4 horas, né? Então, você não tem como velar um corpo 4 horas à noite, porque assim que o sol baixa, a gente encerra, a não ser em caso de emergência, o processo de sepultamento. Nesse período todo desse caos mundial, que a demanda de sepultamentos aumentou, houve algum plano do cemitério no sentido de contingência mesmo, né? De abrir mais túmulos, de ter um trabalho específico para esse período? Eu sempre sou meio assim, sabe, apressado. Então, eu nunca deixei a chegar uma reserva de menos de 1.000 gavetas aqui. Então, inclusive o pessoal de uma cidade vizinha veio aqui preocupado porque lá não tinha onde sepultar e achando que a gente estava no mesmo espaço. Não, e tem uma reserva grande, porque nós estamos cercados por rodovias, aeroportos, né? Químicas, fábricas de química. Então não é que a gente quer, mas você tem que trabalhar com uma certa folga, porque o nosso serviço, ele se resume no seguinte: eu nunca posso falar volta amanhã. Tem que resolver agora. Eu nunca posso falar que eu entendo tudo de cemitério, porque a mesma história que é com Francisco, às vezes a mesma não é com Maria. Então quem falar que entende tudo de cemitério é mentira. O cemitério Parque da Cachoeira se antecipou e não teve problemas com espaço para realizar sepultamentos, ao contrário de outras cidades. Em Manaus, capital do Amazonas, covas coletivas foram abertas e escavadeiras utilizadas para jogar a terra sobre os caixões.
Eu queria só pra ele mesmo, né? Mas como tem que ser assim, tô ruim, né? Tô ruim, só Deus mesmo pra me dar força. Ainda em Manaus, funerárias e cemitérios entraram em colapso. Se num dia de trabalho você tinha 2 ou 3 mortes, hoje em dia você desce 8, 9, 10 corpos por necrotério por turno de trabalho. Querendo ou não, eu acabo me envolvendo. Não tem como. Quando é criança, eu acabo me envolvendo. Eu me ponho no lugar da família. A gente estava numa vivência normal. E acompanhando no dia a dia o que vinha acontecendo no mundo, né? Começou com 1, 2 óbitos. Quando a gente se deparou, já estava com inúmeros óbitos. O sepultamento que a gente fazia, no máximo 20, 25, começamos a perceber que deu anormal, deu acima de 40. Aí nós começamos a perceber, isso está normal, está acontecendo alguma coisa. Tem alguma coisa anormal. Anormal. Em outras partes do país, a situação também era delicada. O maior cemitério da América Latina, o da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, voltou a registrar aumento de enterros por Covid-19. Dezenas de covas são abertas e preenchidas todos os dias, enquanto os funcionários esgotados pedem mais contratações. E aqui no cemitério, a gente consegue observar de fato, são vários buracos profundos. Estes com coroas já têm corpos enterrados e que não têm ligação nenhuma, porque as dedicatórias nas coroas são de familiares diferentes. E eles são enterrados assim, no barro, cobertos por terra, sem cimento algum. E quem quiser acessar as covas mais distantes, por aqui, a pé é praticamente impossível. Na reportagem que gravamos no cemitério Parque da Cachoeira, o gerente Márcio Aurélio demonstrava preocupação com as futuras exumações. Nós temos que olhar um pouco. Falta muito tempo ainda, tem 1 ano e tanto para começar a exumação, mas nós já temos que prever como é que vai ser o processo, como é que vai ser a metodologia, qual vai ser o destino desses corpos infectados com o vírus. Por quê? Eles vieram embalados em sacos, alguns até em 2 sacos. Nós precisamos da terra para poder filtrar o chorume, nós precisamos de um processo de contaminação por bactérias externas para poder acabar com a carne, entendeu? E quando você envelopa? O corpo está isolado. Está isolado. Você impede que as bactérias externas consumam com o corpo. E é a lei natural, tem que comer mesmo para poder renovar, entendeu? E aí nós vamos fazer o quê? Esse vírus, estou fazendo uma pergunta porque eu não sou técnico, ele tem quanto tempo de vida? Porque o que até agora está sendo feito são testes com o carro andando. Então, assim, você não pode culpar um cientista, você não pode culpar ninguém, porque está todo mundo aprendendo, é a humanidade que está aprendendo com isso. E a nossa preocupação, já levantei isso para a Anvisa, eles também estão preocupados em ver que processo que se dá. Nós não temos espaço para poder criar um ossuário específico. E como vai se dar esse manuseio do funcionário nosso com esse corpo? Em São Paulo, uma notícia do portal Metrópolis chamou a atenção. Uma mulher foi sepultada 2 vezes e a família teve que arcar com o custo dobrado. O motivo é que 3 anos após o sepultamento foi realizada a exumação, mas o corpo ainda não tinha chegado ao estágio necessário de decomposição. Com isso, teve que ser enterrado novamente. Agora, nós vamos acompanhar uma exumação. Com todo o respeito e a ética jornalística necessária, iniciaremos um registro histórico. Restos mortais de vítimas da pandemia começam a ser exumados para dar espaço a outros corpos. As dúvidas foram sanadas? Não, nós estamos começando um processo de exumação meio no escuro, né? Porque outras cidades, outros estados estão fazendo também a exumação, porém não está dando muito certo. Nós estamos começando um processo novo, né? Já passou o seu tempo, nós estendemos o tempo inclusive, então nós vamos começar agora. Inclusive essa exumação que nós estamos fazendo é a segunda e essa é como teste.
para ver como é que é a participação do corpo e se vai ser um ato normal. Então essa é a segunda exumação de uma pessoa que foi vítima da Covid-19 que foi sepultada aqui em Betim. Exumação ordinária. E como nós temos ainda vários agendamentos, então essa ordinária serve como modelo, a forma de tratar e como nós vamos encontrar o corpo. Então aqui, quanto tempo que essa pessoa está sepultada aqui? Há 4 anos. 4 anos? 4 anos. E a lei nossa é 3. Entendeu? Então a gente estendeu mais 1 ano e isso agora é um teste. Nós não estamos falando que vamos começar não. Conforme for a reação aqui agora, de como que o corpo está, que a gente vai continuar ou não. Entendeu? Então pode ser uma surpresa ali ainda, né? Para você que está acompanhando aí, nós estamos aqui sob um sol forte, né? A equipe toda trabalhando paramentada, sofrendo ali, mas é necessário estar com EPI. Porque a gente não conhece como é que vai estar a situação. Então é prevenir do que a gente ter surpresa. Então você está prevenindo para ver e criando também um modelo, né? Uma forma de trabalhar, uma metodologia de trabalho daqui para frente, entendeu? Vamos torcer que dê certo essa primeira e que as outras também venham, porque nós precisamos de renovar o espaço. Graças a Deus a Covid quase que zerou, mas nós precisamos de renovar o espaço, né? Outras pessoas não estão ocupando aqui. E essa quadra aqui, principalmente, no início a gente estava fazendo o sepultamento mesclado. O que é mesclado? Junto com outras mortes normais. Porém, nós percebemos que depois ia dar problema. Porque se você tiver que exumar um corpo normal, como é que você vai exumar se o Covid não deixar? Então nós reservamos essa quadra aqui para Covid, porque se não der certo, ela está separada. Então aqui realmente vai ser um teste para saber se vai poder prosseguir com esse trabalho e realizar as demais exumações. Isso. E nesse momento é necessário liberar esse espaço? O cemitério precisa desse espaço? Precisa porque nós estamos com mais de 1000 pessoas sepultadas com Covid. 1000 é praticamente 8 meses de uso de cemitério por ano. E como a gente tem que fazer a renovação, porque senão você pode ver que o espaço não vai esticar. Para você liberar hoje a construção de outro cemitério, a lei, um monte de coisa do meio ambiente, é super difícil. Então a gente tem que fazer essa rotatividade. E, infelizmente chegou a vez do Covid. Voltando a repetir, é um teste que nós vamos fazer, a experiência nova. Então, nesse momento aqui, os sepultadores estão liberando a tampa de concreto, né? Como toda a tampa ela é de concreto, porém a gente sela ela, por isso que está batendo ali, quebrando. Praticamente quebrando mesmo, porque não tem como você tirar ela por inteiro. Porque é colocado uma massa selando, para que gases ou qualquer tipo de contaminação possa sair antes do tempo. Entendeu? Então aqui é um cemitério parque, mas não é por isso que é sepultado diretamente na terra, né? Não. Graças a Deus não. A terra, primeiro que você ocupa muito espaço, entendeu? E um sepultamento que não é humano. Aqui é gaveta, de alvenaria, tudo limpinho e separado das gavetas. Então você não precisa de atingir um corpo que você não quer. Entendeu? São quantas gavetas aqui? 3. Então tem 3 corpos aqui. Tem 3 corpos aqui. E esses 3 aqui são de Covid? São de Covid. E aí se o primeiro aqui então já tiver no ponto da decomposição, né? Os demais vão poder prosseguir? Não. Nem sempre. Eu posso ter aqui 2 bons e 1 ruim. Então esse que estiver ruim vai continuar outra vez, nós vamos selar outra vez e vamos guardar o espaço dele. E você pode também ter o contrário, ter 1 bom e 2 ruins. Então a gente tem que esperar. A gente chama de verde. Verde é quando não está... Não decompôs ainda. E uma outra coisa, como que o corpo está dentro de um saco hermeticamente fechado, a gente não sabe o que vai acontecer. Então só agora que eu for abrir a gente vai ter certeza do que veio. Entendeu? E esperamos que isso seja um exemplo e uma sequência de todos os outros. Tomara que, se der certo, que os outros também sejam. Entendeu? Você, como gerente do cemitério, te preocupa o cenário que você pode encontrar em breve aí? Porque é um desafio, né? Essa gestão. Preocupa muito porque tudo é novo. Tudo é novo. Se alguém falar que o vírus acabou, é mentira. Não acabou. E como a gente foi pego de surpresa, assim, na pandemia, então você tinha que tomar decisão e não sei o que vai acontecer. Eu estou aprendendo com o processo. Daqui uns 5, 6 anos, aí eu já sei o que eu vou fazer. Mas agora não. Agora
é um laboratório, entendeu? Agora aqui então já conseguimos ver a urna, ela bem em decomposição mesmo, né? E para você estar vendo aí em casa, aqui tem as meninas acompanhando, são estudantes do curso técnico de necrópsia e que estão aproveitando esse momento para ver esse cenário que é novo, que é a exumação de uma pessoa que foi vítima da Covid-19. O processo está sendo feito agora em conferência, né? Se bateu certinho, é feito um registro digital depois, para poder saber que o corpo foi exumado. Ali dá pra ver que o saco até tá um pouco aberto, né? Dá pra ver que o saco acaba que uma parte dele também pode se decompor, dependendo do zíper ou a costura, alguma coisa assim, ou ele teria que estar lacrado ali? Pelo que eu sei, deveria estar lacrado, né? Mas como eu falei, o processo está em andamento, a gente vai aprendendo, pode ser que o material dele é feito de propósito na época para se decompor também, coisa que é boa pra gente. Muito bom mesmo, entendeu? Ele dá pra ver que a parte de cima que tá mais aberta, né? E ali até a etiqueta que veio direto do hospital continua ali, né? A identificação, que por motivos óbvios nós vamos identificar. É gratificante saber que esse primeiro corpo tá desse jeito. Então agora, mesmo sem ter revelado ali o que tem, você já consegue então ter um panorama do que vai encontrar? As perspectivas são novas? As perspectivas são boas? São boas. Nesse estágio, é o estágio que é esperado? Sim. Esperado, e outra coisa que está sendo bom, não está tendo chorume. Apesar de dá pra ver que tem uma umidade, né? Mas não um chorume. E aí é possível ver as faixas que é utilizada, geralmente são enfermeiras que acabam usando essas faixas para colocar a mão do falecido. É impressão minha ou o corpo tá virado ao contrário? Tá. Tá, não tá? Tá. Ele foi colocado de cabeça para baixo, barriga para baixo. Isso foi proposital, será? Não, ou não. Foi colocado de qualquer jeito pela funerária? Não. Isso aí estava no auge da pandemia. Então, assim, primeiro pressa para poder tirar do hospital, porque, né, desocupar espaço. E aquilo que eu falei com você, como ninguém sabia o que fazer direito, então você ensacava. Então, às vezes, a posição que a pessoa estava, você não vai ficar manuseando muito, né? Até porque nessa época era mais escuro do que hoje. Então hoje, de repente, o tratamento seja diferente pela experiência que o pessoal do hospital ou do IML adquiriu no processo. Aqui eu tô vendo que está colocando um saco branco, né? Que é o saco destinado a resíduos infectantes. Sim. E aí o saco cadavérico ele é considerado um resíduo infectante? Ele oferece risco biológico? Não posso te afirmar. Aquilo que eu te falei, é a segunda vez que a gente está fazendo, então você vai pegando, né, com o tempo. Mas seria então uma segurança, tá? Isso, segurança. Melhor pecar pelo excesso. Isso, com certeza. O destino dos ossos vai ser o ossuário. Nesse caso específico aqui é uma exumação ordinária. É ordinária. Só que aí vai para o ossuário o geral mesmo. Geral mesmo. A única diferença é que ele está indo com o saco a mais, que é o saco branco. Até uma forma no futuro para identificar que esse veio da Covid. Nesse caso aqui, a família foi comunicada que essa exumação seria realizada, porque aqui é uma cova, como se diz? Pública, né? Nós estamos cumprindo a questão da lei, do prazo de lei, que é 3 anos, nós estendemos para 4. Nós temos cerca de 35, 36 mil pessoas enterradas aqui. Então a gente não tem capacidade de avisar a família, entendeu? Que vai ser. Se você tem uma pessoa da sua família que morreu, é só sua. Aqui você tem 35, 36 mil. Então você não consegue.
Então é a família que tem que procurar o cemitério para requerer exumação. Para requerer exumação, inclusive do Covid. Nós já temos agendado. Essa experiência que nós estamos fazendo aqui, até para ver o que nós vamos fazer com a família perto, né? Então, assim, a família vem, agenda, aí sim, vamos fazer esse mesmo processo junto da família. De repente, a família leva esses ossos para outro lugar. Ou então, acompanha a exumação e pode ir para o ossuário, mesma coisa. Mas aí é separado, agendado. Aqui ele está colocando os ossos, então, num saco preto que vai para o ossuário, né? Isso. Todo esse resíduo aqui, inclusive a urna funerária, eles vão para o mesmo local ou vai separar esse que seria infectante? Só os ossos que vão para o ossuário, o restante vai tudo para um aterro próprio para isso. Mas a destinação dos restos da urna e, por exemplo, desses rejeitos ou resíduos que estão úmidos aqui, eles vão para o mesmo lugar? Vão. Mesmo lugar que você fala dos ossos? Não, para o mesmo lugar da destinação da urna. Isso, mesmo lugar. O saco branco é para poder mostrar que não é uma exumação comum, né? Nós temos outras doenças que matam as pessoas, mas já é conhecido o tratamento, já é conhecido como que se pode contaminar. Nesse caso do Covid, a gente não tem ainda essa experiência. Então isso aqui é para que o próximo profissional que tiver contato com esse material fique em alerta. Isso. Pode ser que ofereça risco. Isso. Pode ser porque a gente não conhece. Porque a gente não conhece. O fato de estar no saco cadavérico pode facilitar o trabalho do sepultador no sentido de que ali parece ser mais fácil encontrar os pedaços de ossos e tudo que quando se espalha, né? Nesse estilo que a gente faz de gaveta de alvenaria, mesmo que seja no caixão comum, a única coisa que vai diferenciar é que a serragem que o pessoal coloca no corpo tem que ser bem manuseado, garimpado mesmo. Aqui dentro do saco tá sem nada, sem flor, sem a serragem, sem nada. Então fica muito mais fácil. Até assim, muito gratificante. Vamos ter Eu vi que o saco preto ali foi colocado também dentro do saco branco. Então até os ossos ali também podem ser considerados um risco potencial. Como a gente está aprendendo, então é melhor diferenciar, mesmo que vá para dentro do ossuário, diferenciar o que é. Amanhã eu posso não estar aqui e essa equipe nossa pode estar transformada em outra equipe novata. Se algum dia precisar de fazer alguma coisa, você vai identificar que o saco branco veio do Covid. E aí vai ter um local específico no ossuário que vocês vão destinar essas pessoas de Covid ou vão? Não. Por falta de espaço é comum. A única precaução nossa é identificar, por enquanto, de repente no futuro a gente nem identifique mais, de acordo com o que vai acontecendo aqui. Não, deu um só separa aí. Nós estamos, tá vendo, para evitar até o contato, uma retro e um caminhão já espera. Isso é um procedimento normal. Então esses resíduos aqui vão para a retroescavadeira para que seja despejado na caçamba. Isso. Esses bichinhos brancos são filhotinhos de barata? Não. Também está sendo descartado todo. Então já dispensa o EPI dele ali, que aí não vai ter contato mais com nenhum tipo de resíduo que possa ser infectante. Exumação finalizada. Os restos da urna funerária são levados para a retroescavadeira, que em seguida vai despejar no caminhão que fará o transporte até um aterro sanitário especial. O saco cadavérico e outros resíduos com potencial infectante são colocados em sacos de lixo devidamente identificados.
que posteriormente serão coletados por empresa especializada para dar a destinação necessária. Os restos mortais são acondicionados em outro saco e são levados para o ossuário, e por lá ficarão. Márcio, depois de todo esse processo, os resíduos já foram descartados ali no caminhão, vão ter a destinação necessária, os ossos foram para o ossuário. Você, como gestor do cemitério, está aliviado? Sim, porque mais uma missão cumprida, né? E uma nova etapa que vem, nós estamos aprendendo. Então, se deu certo as duas que nós fizemos, queira Deus que continue dando certo, né? Então, assim, aliviado, porque apesar de tudo, ninguém sabe a vida que tem um cemitério, né? Então, assim, é uma rotatividade enorme. Entendeu? Márcio, muito obrigado por nos receber mais uma vez aqui no cemitério Parque Cachoeira, por receber em Betim, né? E o Márcio já é um conhecido aqui do canal, e quando tiver boas pautas, é só sugerir que nós voltaremos. Seja bem-vindo em pé. Em pé. A você que acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que toda quarta-feira tem Vim Te Mostrar podcast ao vivo. Nós estamos também nas redes sociais e nosso @ é o Vim Te Mostrar. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.